me alongar, você me corta. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todas e todos aí muito bem-vindos aqui na Escola do Legislativo. Eu sou Nancy Tami, estou vereadora na casa, estou também como diretora aqui da Escola do Legislativo, que está assim, com esse funcionamento há quase 2 anos. Ela ainda não está com 2 anos, né? Mas eu gostaria, antes de falar rapidamente, só para a gente se situar, esse tema, né, essa palestra de hoje, quer dizer, em que contexto que a gente está, eu gostaria de saber quem está vindo pela primeira vez aqui nesse espaço. Isso nos deixa bastante felizes, assim, porque é um número muito grande de pessoas que têm vindo e sempre tem muita gente nova, né? Então, sem tomar muito tempo, que o foco hoje, a gente vai assistir aqui a fala sobre saúde e educação ambiental, os segredos da água no resgate do bem-estar. É uma parceria que a gente tem hoje com o curso de especialização da OCA, lá da Exalc-USP, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes, e também antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, queria falar para vocês que muitas vezes a gente vê um espaço como esse dentro de Câmara de Vereadores, dentro do Poder Legislativo, e pode causar até um certo estranhamento. Mas não causa esse estranhamento, acho que o sentimento atual não é só brasileiro, não. Acho que é um sentimento que transpassa aí, né? Eu acho que é um sentimento global e de tanta instabilidade, de falta de diálogo, da dificuldade do caminho do meio, da dificuldade da escuta, tanta coisa que a gente tenta buscar e não acha espaço. Então, a Escola do Legislativo, acho que é um sonho de muitos, mas eu também fiz parte, acho que, de sonhar conjunto, né? Quando eu me candidatei. Então, quando eu vim para essa casa, há 2 anos, né, que a gente começou o mandato, era uma proposta de campanha, mas eu tive uma surpresa em ver que a escola já estava criada com decreto. Mas faltava o regimento, faltava colocar isso para funcionar. E qual é a proposta? A proposta é realmente o encontro, é o ponto de encontro dentro de um dos poderes, que deve ser o poder mais próximo da população, que é o poder legislativo, que muitas vezes é o que mais apanha, e tantas outras vezes a gente ouve que é desnecessário, e esquece o quanto que ele pode equilibrar a democracia e quanto a voz da população pode ser mais forte nesse poder. E aí vem a cultura política, que a gente fala, será que não tem cultura política? A população não quer participar, e a gente percebe que a população quer participar. Mas existe também um distanciamento muito grande da estrutura partidária, né? Eu acho que da política do jeito que é tratada, dos partidos onde a gente não consegue ter voz, e muitos não conseguem nem serem reconhecidos, e a vontade de participar vai deixando e a vida passa. Então, a Escola do Legislativo, ela traz essa oportunidade de promover a cidadania dentro do Poder Legislativo. É fácil? Não é. Entender o conceito, né, para quem está dentro da casa, entender que tem que abrir, e que não é de um vereador ou vereadora que faz bem ao Poder Legislativo. E hoje nós somos praticamente 40, tem 38 oficializadas, um total de 44 sendo oficializadas, escolas do Legislativo espalhadas pelo Estado de São Paulo, e mais de 200 no Brasil. A gente tem a rede, tem as associações, tem os encontros. O segundo semestre desse ano, o encontro estadual vai ser aqui nessa casa. A gente quer passar para vocês no mailing, né, se vocês disponibilizarem aí para a gente estar mandando essas informações. Mas a ideia é justamente isso. É um processo, tudo é um processo, não é rápido, mas a gente tem que começar e tem que fazer parte. E não tem fim, né? Mas cada um ou uma de nós, então a gente trabalha com voluntariado, e aí, assim, rapidamente para fechar, nós trabalhamos com público externo e com palestrantes voluntários em várias formas, pouco debate, mais diálogo, roda de conversa, oficinas, né? E que tema? São praticamente quatro frentes. Se a gente tiver que resumir uma só, promoção de cidadania. Se a gente tiver que colocar mais, fortalecer a liderança que cada um de nós
todo mundo é líder, né? Depende do olhar que a gente tem, e da vocação de cada um, enfim, da identidade de cada um. Terceiro, é difusão cultural. Então, vocês vão ver aí que tem curso de astronomia, mas mistura com os outros. E o quarto, que a gente está intensificando esse ano, fortalecimento do corpo interno da Câmara. Então, a gente analisar as fragilidades conjuntamente e tentar fortalecer o corpo, tanto de servidores, assessoria de vereadores, atendimento, que é fundamental. Nós temos no site da Câmara um link da escola, lá vocês encontram, está entrando muito conteúdo, temos um conselho, onde tem representantes também, tanto da USP quanto da Unimep. Uma vez por mês, a gente avalia todo esse conteúdo, né, para ver se está de acordo, se está coerente, a forma. E temos aqui, a gente funciona nesse espaço, às vezes para o Salão Nobre, saímos para os bairros algumas vezes. Eu não vou agradecer a todos vocês, que eu estou vendo aqui, né, o Marcos Sorrentino, em nome da OCA, e tem tantos outros colegas aqui. A gente não pode esquecer pessoa como, né, Thalia Simone também, a Walter Lee, né, a gente sabe que tem isso também na alma, acho que como muitos de vocês. O Ministério Público, né, tem essa vontade de transformação. Então, vocês recebem aí, acho que algumas indicações aqui. Tem uma ficha de avaliação que a gente pede para vocês nos ajudarem, porque esse é um balizador para que a gente possa melhorar. Tem uma lousa interativa lá fora, com giz. Então, eu gostaria muito que vocês deixassem algum recado em relação ao conteúdo de hoje, ou o que vocês quiserem colocar. Tem um fluxo bom de pessoas, e essas mensagens ficam para o dia a dia, a gente vai fotografando essas lousas. O que mais? Tem uma gama de cursos aí que vocês abertos também, sempre a inscrição é sempre gratuita, né? E esses litros de leite a gente leva para instituições que estão aqui toda semana, né? Praticamente toda semana. Então, são inscrições, são instituições assim reconhecidas, que está com a documentação em dia, é uma maneira de ajudar um pouquinho. Está ali a Fernanda, que faz parte também do corpo técnico, é a nossa secretária, e o espaço também está aberto se vocês quiserem trazer algum conteúdo, porque é assim que funciona. Tem gente que vem assistir e já oferece algum conteúdo. Não, mas eu não tenho... às vezes, a pessoa também fica preocupada com a qualificação acadêmica, que é bem-vinda, mas qualquer cidadão ou cidadã tem sabedoria para trazer uma roda de conversa, uma oficina, para a gente construir junto. Então, a secretaria está aí o dia todo também, aberto para receber vocês. E, antes de apresentar o professor, eu queria falar para vocês que hoje a parceria é com a OCA, né? E a OCA tem um curso, esse curso de especialização em transição para sociedades sustentáveis, que eu sou testemunha, não é nem questão de publicidade, eu fiz o curso, terminei agora, e me ajudou muito a ter o olhar aqui nessa escola. Porque o que a gente buscava, a gente encontrava lá. A questão da forma, novamente, da escuta, esse olhar mais inclusivo, sentar em rodas com pessoas tão diferentes, a gente vê quanto que a gente tem em comum nesse mundo que a gente vive. Tem um conteúdo acadêmico também, e, inclusive, o TCC, né, que a gente acabou fazendo, foi sobre a Escola do Legislativo, deixando memória, que a gente tem que fazer isso também. Então, uma memória registrada dos 2 anos. Hoje, a gente está com um canal do YouTube, falar para vocês que isso está sendo gravado, né? Hoje não está transmissão ao vivo, mas vai disponibilizar já essa gravação, que é uma maneira de quem não pode vir, que possa também estar nos acompanhando. Então, assim, muito resumidamente é isso, né? Mas quem quiser conversar, a gente está aí aberto. Eu vou chamar a Vivian, em nome da equipe da OCA, para falar um pouquinho sobre a especialização. Eles que trouxeram hoje o palestrante, que é o Fernando Bignardi, graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduado em Homeopatia, Psicoterapia Psicossomática, coordenador do Centro de Estudos do Envelhecimento do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Ele é palestrante, consultor em medicina corporativa, qualidade de vida e sustentabilidade. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade de vir, também a OCA. Passo a palavra, então, para a Vivian, e logo após, então, o professor Fernando entra. Obrigada.
Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, agradecer à Escola do Legislativo por ter aceitado esse convite da gente vir aqui hoje. Então, o curso de especialização ele é realizado na Exalc, e para a gente é muito importante conseguir sair da Exalc e chegar na comunidade mesmo piracicabana, que não seja só as pessoas que podem estar e estão na universidade pública. Então, vir para cá é uma das estratégias para a gente conseguir sair da universidade pública. Então, esse curso de especialização ele tem a duração de 2 anos. A gente acabou de formar a primeira turma. Aqui a gente tem alguns estudantes dessa turma. E agora a gente está com as inscrições abertas para esse próximo curso, que inicia agora em fevereiro, né, para os próximos 2 anos. A gente deixou um folder para vocês, que está ali em cima. E aí eu estou aqui, a Bianca está aqui, a gente tem alguns alunos, caso vocês tenham algum interesse de alguma informação relacionada ao curso. E a gente busca formar pessoas que atuem nessa transição, ajudar a pensar junto qual é o nosso papel e como que a gente pode se potencializar para transformar o nosso território numa direção que melhore a qualidade de vida de todo mundo, né? De todos os seres humanos e os outros seres que estão com a gente aqui nesse planeta. E aí, nessa direção, a gente acredita que a saúde, né, e o olhar para a gente pensar, então, como que nós estamos, como que cuidamos de nós, para que a gente consiga potencializar a nossa ação, é uma coisa muito importante para a gente. A gente acredita que cuidar da nossa saúde pode ser educador e revolucionário, dependendo da forma que a gente fizer isso. E aí é nesse sentido que a gente convidou o professor Fernando para estar aqui com a gente, que ele foi também estar junto com a gente no curso em alguns momentos, para fazer a gente pensar um pouco mais sobre essa relação da saúde com a educação ambiental e como que a gente traz isso para o nosso cotidiano, nos fortalecendo para atuar no território. Então, a gente tem essa ambição, né, de formar pessoas que contribuam com a melhoria da qualidade de vida e do território. A gente fica muito feliz de ter conseguido fazer isso nos 2 anos passados e está aí aberta as inscrições, sintam-se convidados. E aí eu vou passar direto para o Fernando. Então, muito boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. E o nosso tema de hoje, né, é saúde, educação ambiental e os segredos da água. Água tem segredo? Uma perguntinha básica, por exemplo. Água benta é diferente de água da torneira? Quem acha que é, levanta a mão. E quem acha que não é, levanta a mão. E tem muita gente que não acha, então, né? Ok. E o segredo dessa água no resgate do bem-estar. Porque muitas vezes a gente vai no médico, toma remédio, os sinais e sintomas da doença desaparecem, mas a gente não tem bem-estar. Já repararam isso, né? Por exemplo, bom, tem muitos exemplos. Isso vai ficando mais claro ao longo da nossa conversa aqui. Para onde eu tenho que apontar? Para cá, será? Ah, aqui ele está desligado. Onde será que liga? Aqui, talvez. Aqui, pronto, ficou verdinho. Aí, olha só. Começa aqui a relação entre educação e saúde. Antigamente, se universava. O versar era uno. Daí que vem o termo universidade.
qual é um dos maiores exemplos de universar que a humanidade tem? Esqueci de fazer esse combinado, desculpa. Eu sempre que eu vou dar uma palestra, eu faço um combinado, eu esqueci de fazer com vocês. Vamos combinar o seguinte, toda vez que eu fizer uma pergunta, vocês me respondem, tá? Senão fica um cara de bobo aqui, né? Topam esse combinado? Tá bom? Legal. Então, de novo, vamos lá. Qual é uma das figuras, né, emblemáticas do universar? Sem dúvida, Jesus, mas mais recente. Papa Francisco agora, talvez, né? Verdade. Mas que tal Leonardo da Vinci? O que era Leonardo da Vinci? Qual era, se eu for preencher aqui, tem profissão. Qual é a profissão do Leonardo da Vinci? Então, isso é universar, né? Eu transito, por isso que se fala em transdisciplinaridade, né? É um transitar entre as várias disciplinas, livremente, né? Eu não tenho que ficar na minha gaiolinha, não, isso daqui, não posso falar disso porque nem vai, né? Então, antigamente, antes da Inquisição, nós, no Ocidente, universávamos, né? Com a atuação da Inquisição, todo o saber tradicional foi literalmente queimado. Foi a maior queima de arquivo vivo da humanidade. Uma queima tão efetiva que hoje, para a gente recuperar medicina tradicional, tem que ir para o Oriente. Por quê? Porque nunca teve medicina tradicional no Ocidente. Um exemplo de medicina tradicional do Ocidente. Hã? Então, os índios até que os jesuítas chegaram. Né? E na Europa não tinha? O que eram os druidas? O que eram as bruxas? Né? Eram representantes da cultura celta. Vocês sabiam que... Vocês já ouviram falar numa catedral gótica chamada Chartres? Né? Então, a Catedral de Chartres foi construída num lugar onde se cultuava a Virgem muito antes de Cristo. Entenderam o que eu estou falando? Ou seja, a Virgem é um arquétipo. É alguma coisa que pertence ao mundo sutil da humanidade. E não é verdade, não é só da Inquisição, porque a Inquisição já é uma consequência, né? Com a cisão do ser humano, né? Com a concepção cindida do ser humano em matéria e não matéria, isso foi se formalizando na nossa educação. Porque assim, um índio que não foi educado na ocidentalidade contemporânea é um cara... Esse final de semana mesmo, uma das pessoas que estava com a gente é enfermeira no Xingu. Então assim, se um paciente chega para o doutor no posto de saúde do Xingu e fala: doutor, eu estava conversando com o macaco e o macaco me disse tal coisa. Isso não é que ele está alucinando. Né? Índio fala com o macaco com maior naturalidade.
Se a gente prestar bem atenção, muitos de nós falamos com os nossos cachorros, não falamos? E a gente não está louco, né? Mas por que que isso parece loucura? Porque um dia alguém decretou que o único ser humano que tinha alma era o homem branco. Nem a mulher, nem as crianças, nem os animais, e nem seres de outras raças. E por isso que escravidão não era um problema. Numa dessas culturas que não sofreu a Inquisição, deixa eu ver se eu vou acertar. Não, acertei. Aqui, ó. Numa dessas culturas que não sofreu a Inquisição, a tibetana, dizem que a única causa de todos os sofrimentos e doenças humanas é a ignorância. Que ignorância é essa? De nós mesmos. E não só de nós mesmos, mas de nós mesmos estendidos para a rede sistêmica da natureza. Eu adoeço na medida que eu me isolo. Eu adoeço na medida em que eu rompo, faço uma ruptura com o sistema do qual eu intrinsecamente faço parte. No extremo, eu morro na lama. Se a gente for pensar, qual é a origem dessa catástrofe? Vamos dizer que eu fosse um corretor, eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, ó, estou vendendo uma casa fantástica, um arquiteto singular, e ela tem um detalhe. Todo o cocô e xixi que vocês fizerem vai ficar num quartinho da casa, mas é bem fechadinho, não tem problema, ele é todo vedado, mas todo o cocô e xixi que vocês fizerem ao longo da vida vai ficar nesse quartinho. Você compra essa casa? A prefeitura aprova essa casa? Quem aprovou a usina? Porque a usina é isso, o plano da usina era esse. Tanto isso é verdade que a própria empresa, em outra concepção, seca os resíduos. Estamos falando de ignorância? Estamos falando de perda de contato com o sistema? E, na verdade, quando a gente está falando desse nível de ignorância, a gente chega na questão dos campos informacionais. Não sei se a nossa educação é tão deformante do nosso ser. Pra vocês terem uma ideia, vocês não me conhecem muito ainda, mas quem vai me conhecendo aos poucos, imagine que eu, na minha escola primária, no primeiro ou segundo ano, tive que responder numa prova quais eram os animais úteis e inúteis. Imagina. Imagine eu. Né? E assim, se eu não respondesse como a professora queria, estava errado. Né? Eu tenho uma longa história de exclusões de instituições. Um dia eu conto para vocês, mas
Mas nessa época era muito cedo para, né, já ser excluído. Né? Então, na verdade, tudo que existe, tudo, eu, vocês, a cadeira, o teto, o ar-condicionado, o projetor, só estão aí montadinhos porque existe um campo informacional segurando as pontas. Hoje, não se concebe embriologia, a formação de um feto, sem que se considere a existência de um campo informacional que vai dobrar a proteína. Então, tudo que existe nada mais é do que resultado de uma informação, aquilo que dá forma. E essa dimensão, que é apolar, dá forma a esse binômio matéria e energia. Uma outra forma de falar isso é, aqui está o Tao, Yang e Yin. O Tao, a informação, Deus, não se manifesta se não existir um bipolo a seu serviço. Aqui na cidade vizinha de vocês, tem uma colega nossa chamada Heloísa, que trabalha com a medicina de Hildegard. Hildegard, de uma cidade da Alemanha medieval chamada Bingen. Então, o nome dela era Hildegard von Bingen, né? Que é considerada a precursora, no século XI, da medicina quântica. E Hildegard dizia, Deus depende do louvor dos homens e dos anjos. Deus depende desse binômio. Então, tudo que está aqui, sem exceção, nada mais é do que o resultado de uma diversidade imensa de frequência e amplitude. Do jeito que vocês estão me olhando, não estou entendendo nada. Então vamos tentar fazer isso de uma forma mais prática. Deixa eu ver se eu trouxe meu material de última geração aqui. Espera aí. Achar um negocinho aqui para... Será que eu fiz aqui? Isso, está na bolsa. Olha aqui. Equipamento de última geração. Quem se habilita para uma experiência perigosíssima aqui? Eu não. Segura um pouquinho. Estado que está isso é muito antigo, né? É um objeto didático de... Quem topa fazer a experiência? Então vem. Olha que pessoa corajosa. Como é que você chama? Célia. Célia. Vejam bem, acompanhem aqui. Então, você passa a mão aqui. Cuidado. Agora passa a mão aqui.
Ela já pôs as duas. Falei para passar mesmo, ela já pôs as duas. Olha como ela é espertinha. Tudo bem, né? Passar? Vocês estão vendo que tudo bem, né? Pode tirar agora um pouquinho. E agora você vai passar a mão aqui. Vocês acabaram de descobrir por que o meu dedo não passa o 4. Entendeu? Obrigado. Entenderam? Cada objeto está vibrando numa frequência e numa amplitude. E isso faz com que, isso possibilita com que eles não se interpõem. E quem dá essa frequência, essa amplitude? A informação. Então, todos nós somos o resultado de um campo informacional, né, que o biólogo Rupert Sheldrake chamou de campos morfogenéticos, né, morfo forma, genético gerador, que gera forma e que dá a possibilidade de existência a tudo e todos. Vamos ver se isso é um fato ou é uma balela minha. Então vejam aqui. Ah, cadê você? Por que você não aparece? Agora há pouco apareceu. Cadê o Genival? Como é que é o nome dele? Tá vindo. Por que será que não está aparecendo o negocinho aqui, ó? Ah, vai, parece. Vamos lá. Ver a informação durante... Ainda bem que a gente tem técnico, né? Senão a gente fica... Isso, agora vamos ver se apertando aqui vai tudo. Aí. Ok. Pronto, vamos ver.
Então, se nós somos formados por informação, né? Como é que a gente pode entender a doença? Então, a doença em qualquer manifestação de vida, seja uma planta, um animal, né? É uma oportunidade de volta à nossa frequência e amplitude original. Porque como nós somos seres interagentes, interagimos entre nós e interagimos com o meio ao nosso redor, obrigado, viu? O que acontece? Essas interações podem fortalecer a nossa frequência e amplitude de origem, né? A nossa identidade, ou usando um termo mais junguiano, a nossa individualidade, que provém da liberdade, né, do momento de liberdade que vivíamos enquanto espíritos, né? E a partir do momento que a gente, movido por um destino, né, oriundo dessa dimensão espiritual, transitamos até a manifestação material, a gente passa a ter desafios interagentes. E é desses desafios interagentes que nascem oportunidades de doença. E essas doenças são interagentes. Vou dar um exemplo bem simples. Antigamente, quando eu dava palestra, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu perguntava, quem tem samambaia em casa? Várias pessoas levantavam a mão. Agora eu já nem pergunto mais, porque ninguém às vezes nem sabe o que é samambaia. Então, a situação está indo de mal a pior. Mas aqueles que, pelo menos no YouTube, já viram samambaia alguma vez, né? A venca, então, nem se fala. Então, essas plantas são muito interagentes com o ambiente ao seu redor, né? Hoje mesmo nós estamos falando da venca lá, que se ficar um minutinho sem água, né? Então, mas às vezes você vai na casa da vovó e tem uma samambaia maravilhosa. E a nora, sempre a nora fala assim, ai, mas essa samambaia não fica bem aqui, é melhor pôr ela aqui, ó, ela fica mais melhor aqui. Então põe. E aí a pobre da samambaia que não tem pezinho, não tem perninha para voltar para o lugar onde ela devia estar, né? Que ela estava muito bem, obrigado, se não fosse a nora. O que ela faz? Ela torna a sua seiva, que normalmente é doce, é amarga. Quem já comeu brotinho de samambaia? Gente, vocês não estão vivendo a vida, precisa comer brotinho de samambaia, nunca teve coragem lá. É amarguinho. Está vendo? Não, também não precisa ser radical assim, né? Mas, então, é amargo. Só que a samambaia estressada, que não tem perninha, ela faz o quê? Ela muda a seiva dela. Ela transforma a seiva dela de amarga, quando saudável, em doce. E fazendo isso, o que ela faz? Atrai o pulgão. Porque enquanto ela estava aqui, as formas aladas de pulgão passavam por aqui e falavam, isso daqui não dá, deixa aí. E nem assentava lá. Agora, nessa samambaia aqui, a forminha alada, que nem cupim
no início da primavera? Não tem aquelas forminhas que fica na luz, assim? Então, os pulgões têm forminhas aladas, que é aqui que eu fico. E o que o pulgão faz na samambaia? Exatamente, acupuntura. Onde que os pulgões se concentram? No broto da samambaia. Ou seja, ele está tentando fazer com que esse broto, essa nova planta que está vindo, tenha vitalidade para se adaptar a esse novo lugar. Então, se esse encontro interagente der certo, a planta se revigora e o pulgão vai embora. Tanto é que receita de avó para pulgão é o quê? Fumo ou chá. Ou seja, coisas amargas. Porque se você puser coisa amarga aqui, né, você regaça a samambaia com amargo, o amargo vai para a seiva fica amarga, o pulgão vai embora. Então vocês estão percebendo como a doença existe para ajudar o ser a voltar à sua plenitude? E daí vem a indústria farmacêutica e, não deixa a doença ir para frente. Aliás, qual é a melhor forma de eu não ter doença crônica? O que é doença crônica? Diabetes, hipertensão, depressão e etc. Qual é a melhor forma de eu não ter essas coisas? Lembra do nosso combinado para responder. Ok, mas sim, mas então é ter doença aguda. Qual é a coisa que eu mais quero num idoso? Febre. Se o idoso fizer febre, eu dou pulinho. Né? Porque a vitalidade voltou. Então, eu estou lá, totalmente alienado de mim, passando os meus limites, fazendo hora extra, trabalhando como não sei o quê, até que sexta-feira eu chego em casa exausto, caio na cama, faço febre, tossindo, espirrando. Mas como tem a balada, eu tomo coristina, né, para ir para a balada. E faço isso 1, 2, 3 vezes até que eu estou hipertenso e diabético. Se eu não fizer isso e ficar na cama e deixar que a minha vitalidade me renove, segunda-feira, aquela mesma mesa de trabalho que era insolúvel na sexta-feira na hora do almoço, magicamente se torna resolvida. Graças ao quê? À gripe. Graças ao quê? Ao ciclo da febre no organismo. Vocês sabem que, a partir do momento que a febre começa, tem eventos sucessivos que podem acontecer até 72 horas depois de febre, do começo da febre. Né? Então, primeiro acontece um pouquinho de coisa, depois acontece outro tantinho de coisa, depois outro tanto. Então, até 72 horas tem novidades acontecendo no organismo. Se a indústria farmacêutica não atrapalhar. Porque se a febre estiver subindo muito, o que eu vou fazer? Põe compressa, vai tomar banho morno, né? Para não atrapalhar o fluxo que a sua sabedoria interior está querendo manifestar. Porque o que acontece? Quando a gente tem febre, o que a gente faz? Não, isso é o que não é para fazer. Quando a gente tem febre, o que a gente faz? Delira.
reorganiza as coisas na cachola. Cachola é um termo bem antigo, né? Mas enfim, reorganiza as coisas. Não é verdade? Só que a gente não está habituado a fazer isso. Por quê? Porque a gente perdeu essa noção aqui, ó. Nós temos essa complexidade toda. Então, tudo bem, eu posso estar fazendo febre aqui, ó. Mas para essa febre acontecer aqui, eu tive uma alteração metabólica aqui, eu tive uma alteração vital aqui, eu estou precisando deitar, precisando ficar quieto, eu estou com uma alteração postural, eu estou com uma alteração mental. Então, a doença, eu já passo aqui para cima, a doença é sempre um fenômeno complexo. Então, vamos pegar aqui o exemplo de uma doença bastante frequente, bastante prevalente hoje em dia, que é a hipertensão arterial, que é chamada, isso daqui é o nome e sobrenome da hipertensão, ó, hipertensão arterial, porque acontece na artéria, sistêmica, está faltando aqui um sobrenome, essencial. Por que chama essencial? Porque nesse contexto aqui da dimensão material mecânica do ser humano, não tem causa. Mas nós fomos pesquisar executivos de uma grande empresa do comércio varejista, quase todos hipertensos. E o que a gente descobriu? Que todos eles tinham uma ruptura aqui, ó, entre a dimensão supramental, onde está a nossa missão essencial, e a minha atitude mental, que no caso da hipertensão se torna pré-ocupada, foco no futuro, meta de venda, carro do ano que vem, a viagem da família, tudo no futuro. E essa atitude focada no futuro desloca o meu eixo para cá. Eu que devia estar aqui, passo a viver aqui. É fácil ver isso. Lá em São Paulo eu falo para as pessoas irem passear no Parque do Ibirapuera. Aqui eu não sei onde é. Deve ser na Exalc, deve ser, né? Ou no aeroporto. Então, porque a Rua do Porto. Por quê? O que acontece? Você vai ver as pessoas lá em lazer, assim, ó. Né? Todas anteriorizadas. Essa anteriorização nascida da atitude mental, né? Então, a postura corporal, apesar de ser no corpo, não é do corpo, é da mente. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, hoje é o dia mais feliz da minha vida, nunca me senti tão bem como eu estou me sentindo, estou numa alegria incrível. Por que vocês dão risada? Porque o meu corpo não está condizendo com a expressão da minha alma. Ou seja, o meu corpo é a expressão da minha alma. Né? Então, esse corpo anteriorizado inviabiliza as pausas respiratórias, porque se a gente olhar um bebê respirando, como é que o bebê respira? Quantas fases tem a respiração do bebê? Ninguém nunca olhou um bebê. Os bebês têm razão de que são abandonados mesmo, porque ninguém nunca olhou um bebê. A barriguinha sobe. Daí fica lá, gordinho. Demora, isso. Às vezes demora tanto que a mãe... não, pior ainda, a mãe liga para o pediatra e fala, meu filho parou de respirar, o que eu faço? Né? Fica lá. Pausa inspiratória. Daí a barriguinha murcha. E não respira mais. Fica lá, tempão. Até precisar respirar de novo. Então,
A respiração fisiológica tem 4 fases. Inspira, pausa, expira, pausa. Se a gente perder essas pausas, cadê as pausas? Aqui, ó. O que acontece? Perco o sono reparador. Se eu perco o sono reparador, eu não tenho mais reparação. E não tendo reparação, eu tenho um acúmulo metabólico, aqui, ó. Tanto há uma perversão alimentar decorrente. Esses caras aqui, sabe o que eles comiam? Sanduíche de bife com bife. Sem pão. Bife com bife. Você pega um bife, outro bife, outro bife. E come só bife. Né? Só carne. A ferritina deles, eu nunca tinha visto ferritina naqueles níveis. Era uma coisa fantástica. Assim. Parecia que eles tinham acabado de sair da lama de Mariana. Entendeu? Porque assim, só tinha ferro, não tinha mais nada. Então, essa condição metabólica onde, né, no caso da hipertensão arterial, existe um acúmulo de homocisteína que não se desfez graças à reparação do sono reparador, porque não tem sono reparador, gera a possibilidade da hipertensão arterial. Tanto isso é verdade que se você usar aqui, ó, no nível vital, no sono, um CPAP, sabe aquela máscara que você usa? O que o CPAP faz? Injeta ar de maneira rítmica por 8 horas. Respira por você, como você diz, muito bem. O que acontece com a hipertensão? Some. Porque se você corrigir essa cascata daqui para baixo, some o resultado. Mas corrige daqui para cima? Não. Então, para corrigir daqui para cima, eu preciso trabalhar aqui, ó. Então, para recuperar o meu contato com a minha missão essencial, eu preciso meditar. E, às vezes, no momento da concepção, eu faço emaranhamentos com o meu sistema familiar. E daí eu preciso de uma constelação familiar. Então, vocês estão percebendo como a doença, no mínimo, é um fenômeno complexo. E que precisa ser encarada com essa complexidade. E aqui entra a questão da educação ambiental. Por quê? O que é educação ambiental? A gente hoje à tarde estava tentando descobrir, ainda não descobrimos direito o que é, mas parece que educação ambiental é essa possibilidade da gente olhar para nós e para o sistema que fazemos parte em toda a sua complexidade. Anota aí, porque essa pode ser uma boa definição. Então, né? Tá certo? Então, quando vocês estão percebendo que para eu ter saúde, eu preciso minimamente me reconhecer. Lembram que os tibetanos falavam que era ignorância? A ignorância do quê? De tudo isso aqui. Então, vamos ver se é verdade ou se é notícia fake. Em 2010... Ui, agora, como é que eu faço? Ah, já descobri. Hoje eu fui mais rápido que você. Olha aí, vamos ver se vai dar certo. Em 2010... Boa noite. Você conhece o poder do seu cérebro? O Globo Repórter de hoje revela como dormir bem, manter o bom humor, controlar diabetes, colesterol e a ansiedade. Tudo isso sem tomar qualquer remédio. Cientistas já conseguem ver como funciona o nosso cérebro. São eles que nos ensinam a evitar dores, doenças e a proteger nossa memória dos problemas do envelhecimento. Para viver melhor, use a cabeça.
possibilidades ao nosso redor. Imagine só, perceber cada detalhe. Mas é uma enxurrada de informações inundando o nosso cérebro o tempo todo. E nem sempre estamos atentos. Qual o melhor caminho a seguir? Como ativar determinadas áreas do cérebro que podem nos ajudar a viver mais e melhor? Passo a passo, vamos tentando descobrir. Os cientistas já têm o mapa e estão pesquisando os benefícios de uma técnica milenar que veio do Oriente. Ela pode ser um guia muito útil. Pausa para meditação. Estamos num sítio a poucos quilômetros da cidade de São Paulo. Nesse encontro, vamos conhecer voluntários de um estudo clínico que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo. Eles são pacientes do Hospital de São Mateus, um bairro pobre na periferia da cidade. Já tinha ouvido falar de meditação? Não. E é fácil de fazer? Minha irmã, não vou falar para a senhora que é fácil, mas também não é difícil, porque tudo vai depender de cada um de nós. Estes senhores e senhoras estão aprendendo a estimular o cérebro através da meditação. Leva a respiração até abaixo do umbigo, faz uma pausa. Daí, durante a pausa, faz o quê? Irradia luz e tranquilidade para o corpo todo. Eu comecei a fazer a meditação e comecei a enxergar dentro de mim o que eu precisava fazer para mim. Diabética, hipertensa, colesterol altíssimo, alimentação. Aprendi a me alimentar, aprendi a esperar e a ouvir, entendeu? E daí eu fui melhorando. Não tive mais crise de diabetes, não tive mais a hipertensão que subia. Verdade que a senhora andava de bengala? Andava arrastando, sim. E cadê a bengala? Aqui bengala, não é mais nem bengala. Aposentou a bengala? Olha, hoje eu tô outra. Porque 2 anos atrás eu fiz o exame, tinha coluna desviada, bico, papagaio e artrose. De tudo um pouco, tudo, né? Um pouco. Um mês atrás, fiz o exame novamente, o médico me garantiu que eu não tenho nada na coluna. E eu tô toda feliz. Dona Nilza é paciente antiga. Quando eu fiz a primeira vez, eu já senti o resultado. Aí eu falei, não vou parar, vou fazer. Aí com 3 meses eu já estava quase 80%, ótima. Ela tem uma grande qualidade, ela foi disciplinada, né? Acompanhou todos os encontros e passou a fazer a meditação diariamente na casa dela. E os resultados vieram, né, Nilza? Vieram. É que nem mudar a estação do rádio, né? Às vezes você está na estação e está dando notícia ruim, que matou um, matou outro, não sei o que, tá. E daí você fala, eu não quero saber disso. Daí você muda a estação do rádio. A meditação é uma forma voluntária de mudar a estação do rádio. Que rádio? O rádio da nossa mente. Dona Nilza mudou a postura diante da vida. Aprendendo a meditar, ela reconquistou o direito de poder andar com as próprias pernas. A única coisa que eu não faço aqui é limpar o teto. Mas no mais tudo eu faço. Faço pouco, eu cuido das minhas plantas. Tem planta lá para baixo. Aqui é eu e eu mesmo. Abaixa a perninha. Para não forçar a coluna, né? Dor a senhora não tem, né? Não, não tem. Eu tenho assim, tem artrose bico papagaio. Mas só que se você ficar parada, aí que vai acontecer? Os ossos vai travando.
É a mesma coisa que ter uma mola e você deixa aquela mola lá parada. Ela vai enferrujar e trava e não vai mais. Se você lubrificar aquela mola, ela está sempre, né? A coluna melhorou tanto que ela já consegue fazer exercícios em casa. 10 minutos desse exercício, vale com 1 hora de caminhada. Primeiro tchan. Eu quero tchu, eu quero tchá. Depois eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, 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 tchá. A filha da dona Nilza ficou impressionada. Pode abraçar a filha também? O abraço melhorou? O abraço melhorou, mas Ficou mais forte. ela pegava aqui em mim e falava, me solta que tá pesado. Eu pegava aqui para abraçar, ela reclamava muito. Agora não. Agora não. O negócio, quando você começar, você não parar. Eu não paro mais, porque foi o que me deu vida, me deu saúde, me deu paciência. E hoje eu sou completamente feliz. Feliz. A pessoa passa a encarar a realidade de um outro jeito. Disso decorre uma mudança postural, uma mudança na vitalidade, uma mudança na imunidade, porque isso atua no que hoje se chama um único sistema, que é psico, neuro, imuno, endócrino. Então, na medida que você atua na nascente desse rio, ele cascateia de forma diferente e o resultado final, vamos dizer, é uma outra água, é um outro resultado. Então, o que você vai ter lá no final? Saúde. Eles chegam de 2 cantos da cidade, extremo sul e leste de São Paulo, de mundos que cobraram do corpo de maneiras bem diferentes a vida longa. Hoje se encontram pela primeira vez para falar das mudanças depois da meditação. Os relatos são celebrados em grupo. Saio na rua, passo pelas pessoas cantando, mais baixinho, né? Para não dizer que eu sou louca. Eu deito e durmo qualquer hora, quando eu quiser. E acordo também a hora que eu quero. Eles estavam perdidos na vida, e por isso estavam doentes. A gente ouve nos depoimentos que eles mudaram em casa, mudaram de atitude, mudaram a forma de pensar, mudaram a forma de ser. Eles perdem a necessidade de estar doentes também. O que é importante na terceira idade? É a conversão da experiência de vida em sabedoria. Isso talvez seja a principal meta, a principal característica da maturidade. Na Universidade de Brasília, outra pesquisa está avaliando os efeitos da meditação no cérebro de pacientes do hospital universitário que tiveram câncer de mama. Ela deprime as emoções negativas, reduz os hormônios de estresse, aumenta os hormônios como a melatonina, que é um hormônio que ativa o sistema imunitário, deprime as células tumorais. Então, o sistema de defesa, os 3 sistemas adaptativos, começam a funcionar de maneira normal, de maneira equilibrada, de maneira harmônica, de maneira plena. E é aí que vem a cura. Tudo indica que a prática da meditação reduz a ansiedade e o estresse. O cortisol é o hormônio do estresse, ou seja, está havendo uma prova de que ele está realmente estressado. Com a diminuição do cortisol, há também a diminuição desse estresse, no caso não só psíquico, com a luta contra a doença, mas também do estresse físico. O organismo é muito atingido por esses tumores que começam a se reproduzir. Foi o que mostrou também aquele estudo clínico feito com os idosos de São Mateus, que começou em fevereiro deste ano. Mais de 70% melhoraram a postura, quase 60% passaram a dormir melhor e a sentir menos dores. Com 2 meses da efetiva prática, nós fizemos uma avaliação, com entrevistas individuais, e foi uma surpresa, porque o depoimento das pessoas, depoimento espontâneo, mostravam essa mudança, mudança na postura, mudança no humor, que é uma coisa maravilhosa. A gente tem que continuar com tomar um banho, escovar os dentes, alimentar, dormir, descansar, que é para ter o corpo, o físico
bem para ter disposição para qualquer serviço que tem que fazer, ele tem que ter a sensibilidade da gente, né? Então a meditação ajuda em tudo isso. Se a gente parar de fazer meditação, eu creio que volta tudo novamente. Aí tem que começar tudo com isso. A gente já está bem, por que parar? Então, olhem como, esses daqui são os dados numéricos, né? Então, olhem como as alterações se deram na dimensão mental, memória e humor, na postura, 70% das pessoas tornaram a postura mais ereta, na dimensão vital, regularização do hábito intestinal, que em vários eram obstipados, a respiração voltou a ser rítmica, o sono voltou a ser reparador e a disposição para a vida se normalizou em 62% dos participantes. Mudanças espontâneas na alimentação aconteceram em quase 60% das pessoas e, o mais curioso, né? Desaparecimento de doenças crônicas que estavam em tratamento, ou seja, as pessoas não precisaram mais tomar remédio, em 45% das pessoas, e das dores físicas em quase 60% das pessoas. Para quem? Para quem praticou meditação pelo menos uma vez por dia. Agora, aquelas pessoas que não conseguiram ser tão disciplinadas, o caminho se esboça, mas você não chega no horizonte clínico. Tá? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque isso ilustra aquela situação que eu mostrei aqui. Então, há uma cascata de causalidade descendente que, se eu medito, resgato a minha missão essencial, mudo a minha atitude mental, mudo a minha postura, resgato o sono reparador, volto a ter um metabolismo equilibrado e não tenho doença crônica. Vejam que um importante tratamento aqui na dimensão vital é a homeopatia. Por que será? Nós vamos entender isso agora. O que há na água? Eu vou correr um pouquinho aqui para não tomar tanto tempo, mas a água é é essa molécula aqui, ó, oxigênio e 2 hidrogênios, H2O. Aqui você tem um outro H2O. Só que acontece um fenômeno aqui entre esse hidrogênio e o O da outra molécula. Então, o que tem na garrafinha, o que tem ali, é H2O 9 ou 10. Ou seja, são gruminhos de água, de moléculas de H2O reunidos em caixinhos de 9 ou 10 moléculas. Por isso que a água não penetra na pele, porque ela fica grande. Se a água fosse só H2O, ela era mais volátil do que éter. Não tinha água no planeta. Né? Existe a possibilidade de você artificialmente fazer água de 2 ou 3 moléculas juntas. Chama água, isso é uma água normal. Essa água chama água de microclusters, de microcachos. Quem puder ir no dia 22 de março, em Águas de Lindóia, num evento que a gente vai fazer lá sobre natureza, que quem vai falar é o Marcos Sorrentino, água, que vai ser abordado mais profundamente do que aqui, e saúde com bem-estar, vai experimentar o spray dessa água de microclusters. Né? Se eu tomo sol, fico vermelho, borrifo essa água de microclusters, some a vermelhidão, porque a água entra pelo poro. Né? Então, mas eu não vim aqui para fazer propaganda da água, só queria que vocês
entendessem um pouco mais essa molécula, tá vendo? Como ela é particular, ó. Isso daqui, oxigênio, oxigênio, desculpe, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. É sempre um bipolo, tá vendo? Então, aqui fica com uma carga, aqui fica com outra, ó. Olha lá. Onde está verdinho é mais positivo. Onde está mais violeta é mais negativo, né? Ela é um dipolo, tá vendo? E isso possibilita que essas moléculas se movimentem, elas ficam, né? Lembram da rodinha que eu fiz aqui? Então, a água é dinâmica, ela o tempo todo está em movimento, ela precisa de movimento. E esses movimentos vão gerando... Então, o que está lá dentro do copo é isso aqui, ó, com esse movimento. E, eventualmente, ó, você vai juntando e, olha, forma uma coisa maiorzinha ainda, olha lá. E isso pode chegar a esse nível de complexidade aqui, ó. Estão vendo quantas moléculas estão juntas nisso aqui? E é graças a essa capacidade de se organizar como esculturas que a água é capaz de transmitir informação. Porque ela é uma molécula que passa pela água, uma molécula de outra, né, de outra substância que passa pela água, faz com que se forme na água estruturas dessa que são de moléculas de água que mimetizam aquela molécula que passou pela água. Isso é o que possibilita a homeopatia, né? Então, o que é a homeopatia? Eu pego uma substância, trituro, 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 diluo, e quando eu tomo, por exemplo, um arsênico, que é um veneno, 12CH, não tem uma molécula de arsênico lá dentro. Mas tem o quê? A informação do arsênico. E essa informação que vai atuar no sistema informacional de quem tomou o medicamento. E o que eu espero disso? Vocês lembram que a homeopatia age em qual daqueles níveis? Deu para gravar? Em qual dos níveis? No nível vital. E a principal característica do nível vital qual que é? Aquilo que vocês já estão sentindo agora, sono. Né? Então, a vitalidade... O que eu espero de um tratamento homeopático? O resgate do sono reparador. Né? A pessoa pode tomar homeopatia e a dor, por exemplo, dela ainda não melhorou. Né? Mas se o sono voltou a ser reparador, é só uma questão de tempo. Bom, aqui são características de como... Está vendo como a água... Eu não vou entrar em profundidade, mas está vendo? Ó, aqui é H2O, H2 enxofre, selênio... Olha onde ficam as moléculas parecidas que não conseguem fazer aquelas pontas e para onde vai a água. Está vendo? A água é atípica, né? E olha que interessante, a água tem essa possibilidade de estar no estado líquido, vapor e sólido apenas na Terra. Isso daqui é E de Earth, né? Em Vênus, ela fica aqui, ó, praticamente em líquido e vapor. E em Marte, praticamente sólida. Né? E aqui está como a água tem a capacidade de gerar forma. Isso são fotos mostrando como se eu passasse um bastão aqui, assim, ó, na água. Numa água que tem uma areinha, vamos dizer assim. Então, a gente percebe como a água se comporta, olha, tá vendo? Ela vai para lá, daí vem uma parte para cá, uma parte para cá. Olha, aqui fica bem evidente, ó.
Então, a água para estar viva, a água para estar bem, se eu quiser ajudar a água a estar bem, o que eu preciso fazer? Tirá-la do cano. Porque a água não nasceu para ficar parada, a água nasceu para fazer movimento. Tanto é que se eu solto a água, o que ela faz na natureza? Meandros. Ela precisa de meandros para quê? Para se purificar. Olha que lindo. Ó. Está vendo como vai sendo mais complexo? Ó? Aqui uma voltinha, daí vai vindo aqui. Olha a complexidade que chega aqui. E você vê isso na torneira, é só você olhar que você vê. Né? A torneira, ela faz né? Aqui está a torneira, né? Daí a água sai, faz isso, depois isso, ela faz a mesma coisa no outro sentido, depois isso, né? Porque ela podia sair assim, né? Mas não. Então, é importante a gente entender essa necessidade e essa capacidade da água para que a gente possa entender como a gente pode ajudar a água a se purificar. E esse é um sistema desenvolvido por um inglês chamado John Wilkes, chama Flowforms, que é capaz de ajudar a água a se purificar informacionalmente. Aqui é um filminho, não vou passar para não tomar tempo, mas quem tiver interesse é só entrar em Flowforms, que você vai ver inúmeros. Isso daqui é usado em estação de tratamento de esgoto, em piscicultura, né? Ela vai fazendo um 8 aqui, tá vendo? Ela cai aqui, vai para lá, vem para cá e desce. Daí, vai para lá, vem para cá e desce. E à medida que você facilita isso para a água, ela se purifica das informações que foram acontecendo. Então, você vai vendo como a água modela o mundo, como ela carreia informação e modela o mundo. Olha quantas imagens, né, possíveis da água. Isso é uma gota caindo. Olha, cada gota é única. Ela forma um desenho único e particular. Se você olhar num vidro quando está chovendo, teoricamente a água devia cair reta. Ela não cai reta, ela vai fazendo meandros, né? E isso possibilita a transmissão de informação e um dos desdobramentos disso é homeopatia, floral, medicamentos antroposóficos, etc. Olha quantas imagens, olha que lindas. E aqui eu aproveito para falar do Masaru Emoto, que foi o cara que resolveu fotografar cristais de água congelada, né? Demonstrando como a estrutura intrínseca da água se movimenta. Isso daqui é um trecho de um filme que eu acho que vários de vocês já assistiram, que é Quem Somos Nós. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado da água. Associativo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta de nessa próxima prece. série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de água destilada. destilada
e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Chi do amor. Chi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Mas os que leem japonês já sabiam disso. O Sr. Emoto fala sobre o pensamento ou a intenção sendo a força motriz em tudo isto. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Exceto Você me enoja, vou matar você. E é realmente fascinante se pensar que 90% de nossos corpos é formado águas de que água. foram expostas a palavras, né? Ou seja, uma informação. Faz a gente pensar, não é? Se pensamentos podem fazer isso à água, imagine o que nossos pensamentos podem fazer conosco. Já pensaram nisso? E olha que interessante, eu tive o prazer de conhecer e conversar várias vezes com o Emoto, e no fim da vida ele falava, para mim, a água é Deus. Né? Ou se não é Deus, é a principal forma de manifestação de Deus. E olha que interessante, ele dizia o seguinte, a gente aprendeu a chamar o oxigênio de oxigênio e o hidrogênio de hidrogênio, e que são dois elementos extremamente abundantes no planeta Terra. Será que o oxigênio não é uma partícula de amor? Para cada partícula de amor, a gente tem 2 partículas de gratidão? E é incrível, porque se você escrever num frasco que você reserva água, amor e gratidão, você muda a qualidade dessa água. Se você quiser fazer um experimento, que acho que vários de vocês talvez até já tenham feito, você pode colocar uma colher de arroz num vidro que você todo dia vai lá e agradece e tem uma atitude positiva. E num outro vidro, um pouquinho distante, você coloca o arroz e vai lá e xinga, fala, nossa, que porcaria, você... E você vai ver o que acontece. Não vou contar. Oi. Desculpe. Então, vejam, se a água tem todas essas possibilidades, não seria, no mínimo, digna, né, da nossa atenção e dos nossos cuidados? E será que a gente não precisaria cuidar mais das águas e da nossa água? E como é que eu vou cuidar da minha água? Cuidando das informações que eu processo no meu ser. E para eu fazer isso, eu preciso ter atitudes contemplativas, né? Oração, meditação, etc. Então, isso não é uma, sei lá, não é uma hipótese, é um fato absolutamente comprovado. E aí, se a gente está compreendendo o papel das informações. Então, a gente viu lá o som fazendo forma. A gente viu que o som, o pensamento, muda a água, né, intrinsecamente, né, pelas fotos do Emoto. Então, o que será que acontece com um tumor diante da informação? Então, isso daqui é um vídeo ruim, já peço desculpa, mas foi esse que eu consegui, de um hospital chinês, né, que é um hospital que não sofreu a Inquisição, né, que não sofreu a mudança mental. Então, eles estão atuando com as crenças do universar. Olhem só o que acontece. Over 8 years,
The center has successfully treated more than 180 types of mais de illnesses, 80 including anos, bladder cancer. esse hospital vem trabalhando, e aí a gente está diante de um tumor de bexiga, que são tumores muito chatos de tratar. E olha só que interessante, aqui ó, ela está registrando a imagem atual. Então está aqui o tumor, ó. Né? Isso daqui é a parede da bexiga e o tumor está aqui. E agora ela vai deixar essa imagem congelada, como se fosse uma foto, e essa imagem é a imagem em tempo real, né? Enquanto um trabalho informacional vai ser feito. Ó. Olhem o que vai acontecendo com o tumor. Aqui estava o tumor. Essa é a imagem fotográfica. E aqui é a imagem em tempo atual. Entenderam? O que acontece aí? É um grupo de pessoas, né, como, por exemplo, alguns grupos indígenas, algumas etnias, né, que não foram educados a entender que o mundo é só material. Né? Porque nos ensinaram, em última instância, que para fazer esse tumor desaparecer só tem um jeito, com bisturi. Não contaram isso para os chineses. Né? Então, eles não têm essa barreira. E tanto isso é verdade que a medicina, existiam mais ou menos 600, 700 anos antes de Cristo, existiam no Ocidente, bom, um no Ocidente, outro no Oriente Próximo, 2 grandes centros de cura no mundo, que era Epidauros, na Grécia, e Heliópolis, no Egito. E olha que interessante, como que esse centro, e que aparentemente era um local muito grande mesmo, porque só o anfiteatro deles comporta 17 mil pessoas. Então você imagina, 600 anos antes de Cristo, que a população mundial era muito menor, né? um dispositivo, uma estrutura para 17 mil pessoas. E por quê? Porque a terapêutica exercida lá era baseada no teatro, que agia no nível mental, ressignificando a interpretação da realidade, o banho, que dissolve, derrete padrões, campos informacionais, cristalizados pela história de vida, e os sonhos, que possibilitam uma guiança oriunda da fonte. Né? Lembram quando a gente mostrou lá o esquema multidimensional? Você começa lá no supramental. Né? Então, vejam que esses sistemas são terapêuticos, têm outros princípios. Né? Eles não estão ancorados num modelo biomédico, biomolecular. Né? Eles estão ancorados, em vez de eles ficarem focados nas partes aqui de baixo daquele esquema, da matéria, eles focam aonde? Nas dimensões informacionais, originais. E hoje a gente tem esse exemplo prático nos nossos computadores. Né? A medicina convencional é como uma pessoa que quer eliminar o vírus
com canivete no disco rígido. Né? E o técnico vai lá, identifica o arquivo do vírus, deleta o arquivo do vírus e resolve o problema sem danificar o sistema. Por sabedoria, o oposto da ignorância. Né? Então fica claro aqui como saúde e reconhecimento do sistema estão intimamente ligados. Quanto mais eu me percebo no sistema e percebo a complexidade do sistema, mais essa trajetória se facilita. Mais facilmente eu posso ser instrumento da vossa paz. Eu posso ocupar o meu... Eu posso fazer justiça. Né? Justiça vem... O termo justiça vem de justo lugar no sistema. Então, quanto mais eu conseguir encontrar o meu justo lugar no sistema, mais feliz eu serei e, portanto, menos necessidade de doença eu terei. Né? A doença sempre surge para me dar essa oportunidade de justiça, de voltar ao meu lugar. E, quanto mais nos níveis sutis, quanto mais sutil for a minha ação, mais profunda e efetiva ela será. Quanto mais eu falho aqui em cima, mais eu preciso de recursos mais drásticos, mais agressivos e, frequentemente, mais deletérios. Muito obrigado. Na verdade, é uma curiosidade, né? Falam que a gente tem que ingerir 2 litros de água por dia, né? Então, assim, a minha pergunta é se é isso e como é que, se o papel da água também no nosso organismo é esse, de fazer esse movimento e de troca. Então, qual seria, né, o papel da água nesse processo nosso de ingestão e se essa quantidade é a quantidade certa? Então, é difícil a gente dizer o que é a quantidade certa ou errada, né? Na verdade, o que a gente precisa desenvolver é o quê? Percepção, a sensibilidade. Sim. Todos nós somos equipados com sensibilidade para perceber o que necessitamos, em todos os níveis. O que a gente necessita comer, o que a gente necessita beber, o quanto a gente necessita dormir. Quantas vezes a gente percebe que está necessitando dormir, mas, em vez de dormir, vai fazer uma coisa porque precisa fazer a tal coisa. Né? Então, vocês percebem que muitas coisas começam nesse nível mental, né? De crenças que eu vou estabelecendo, de juízos que eu vou estabelecendo, né? E que acabam me obrigando a fazer coisas que eu talvez não precisasse ou não devesse fazer. Então, sem dúvida, e outra, não dá para você falar que é 2 litros, porque assim, né, num dia, esses dias que a gente tem tido, provavelmente vai precisar de uns 3, 4, né? Porque, então, diga. Só uma conclusão minha aqui, eu queria ver se o pensamento está correto, dessa importância na água pela própria composição nossa,
se não me falha a memória, nós, dentro Sim. de nós, temos aí órgãos que chegam a 85% de água. A gente, como um todo, numa idade madura, está de 70%, 75%. Um bebê chega a 90% de água. Né? E o planeta que E o estamos planeta. atualmente, que também é conhecido como planeta água. Então, Isso. se a água é veículo e é tão suscetível a todo esse pensamento, Sem dúvida. nós, por consequência, e o planeta no qual estamos, Então, e isso, é altamente moldável a tudo isso. ou seja, nós temos, né, não dizem que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus? Né? Então, se a gente exercitar a nossa dimensão divina, por exemplo, pela meditação diária 2 vezes ao dia, a gente está contribuindo para um planeta harmônico e equilibrado. E hoje tem várias... Yale é campeã em estudos de... Né, em inglês chama-se de distant healing, né, de cura à distância. E tem inúmeras demonstrações de como você está num sistema. Né? Então, o simples fato de você focar no nome, em alguma coisa que te dizem, olha, foca a sua atenção nessa pessoa, que você nunca viu, não conhece, não sei o quê. Acontecem coisas maravilhosas. Então, assim, eu acho que o Peter Drucker, que eu citei ali uma hora, é um cara muito conhecido no mundo corporativo, e ele diz o seguinte, que se a gente, no futuro, quando a gente olhar para trás na história, provavelmente vai se dizer que o século XXI foi o século em que o ser humano tomou responsabilidade por si mesmo. Porque até aqui a gente vive em aglomerados, em regimes totalitários, e não sei o quê. E agora a gente está na hora de cada um de nós assumir responsabilidade por si mesmo. Você vê, é tão forte isso que a gente vê esse fenômeno da tatuagem. Né? As pessoas querem, sabem, sentem lá uma necessidade de se individualizar, de serem indivíduos. Então, corta o cabelo de um determinado jeito, usa a roupa de um determinado jeito, faz a tatuagem de um determinado jeito, nada contra, né? Mas, na verdade, a gente está falando de como eu posso ser a minha essência espiritual. Então, não é fora, é dentro. E como é que eu posso conseguir isso dentro? Com recursos da minha capacidade contemplativa. Meditação, oração, práticas contemplativas. Né? É isso que vai me possibilitar ser mais fiel ao meu propósito espiritual de vida, que é o que me trouxe aqui. Me trouxe para essa família, me trouxe para esse lugar, né? Em última instância, me trouxe aqui essa noite. Né? Mais alguém queria fazer alguma pergunta, alguma colocação? Então, muito obrigado. Eu vou hoje, como a gente vive no mundo... Você quer fazer uma... Sobre a água, você estava explicando toda essa interação que ela tem. Falando assim de uma água pura, né? Quando a gente sabe com o fato da população estar consumindo uma água com uma série de contaminantes, como isso interfere negativamente para a saúde da gente? Então, gigantescamente. Né? E o pior é que de uma maneira silenciosa, né? Porque você não está sabendo que isso está acontecendo. Ela não completa aquele ciclo, então, se ela tem um metal pesado. Então, por exemplo, um fato científico. A única coisa que mobiliza chumbo do osso, porque o grande problema do saturnismo, que é a intoxicação por chumbo, é que o chumbo vai para dentro do osso,
Então, se você faz a plumbemia, que é o teor de chumbo no sangue, ele não é tão alto assim. Mas onde que o chumbo está concentrado e fazendo mal? No osso. A única coisa que tira, que desloca chumbo do osso para o sangue e do sangue para a urina é chumbo dinamizado. É a preparação homeopática de chumbo, que chama plumbum, né? Que, se tomado regularmente, 1, 2 vezes por dia, numa determinada potência, você constata isso, você dosa na urina a eliminação daquele chumbo e a pessoa fica bem. Né? Então, a gente está, inclusive, utilizando esse entendimento para tratar vítimas de Mariana. A gente está fazendo isso atualmente. Legal. Tá? Mais alguém? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um número de WhatsApp. Quem tiver interesse em programas, né, além de poder entrar no site do Florescer, que esse daqui é o site do Centro de Ecologia Médica Florescer, ou quiser me mandar e-mail também, tudo bem, mas como hoje o WhatsApp é um veículo, eu vou deixar um número de WhatsApp, que se alguém tiver interesse em alguma coisa, é só mandar uma mensagem para esse WhatsApp que a gente responde com os programas que a gente tem, as atividades, e reservem a agenda para o dia 22 de março, né? Próximo agora. Em Águas de Lindóia vai ter um evento muito legal, não é, garanto para vocês que quem for vai curtir muito, que é um evento em que a gente vai fazer, o tema é natureza, água e saúde com bem-estar. Então, a gente vai trabalhar, né, demonstrar o caráter sistêmico da natureza, o papel da informação nesse sistema, o papel da água como capaz de carregar essa informação, como isso se dá, então, a intimidade da água e tudo mais, e como isso se converte, isso pode se converter em saúde se a gente souber trilhar isso. E, além disso, vai sair um documento, que a gente está chamando de Carta de Águas de Lindóia, que é um documento que tenta propor diretrizes, né, do manejo da natureza e da água, um manejo consciente, para que isso possa resultar numa qualidade melhor de meio ambiente e de condição de nós nesse meio ambiente, né, como parte desse meio ambiente. Tá? Então, é só... eu não tenho aqui agora, mas você pode mandar eu posso te mandar daí os detalhes. É um evento gratuito, que vai durar o dia inteiro. Então, assim, em princípio, você só precisa estar em Águas de Lindóia no dia 22 cedo. Ele vai acontecer no Hotel Panorama e vai durar até o fim do dia. Ó, o WhatsApp é esse aqui, ó. E eu fiquei muito tempo com ele aberto. Deixa eu fechar esse. Esses depoimentos e muitos mais tem tudo no site do Florescer. Gente, muito obrigado, viu? Obrigada. Bom, a gente só tem a agradecer, não sei se quer, não. E se vocês não se incomodarem, a gente está com o e-mail de vocês, nós podemos disponibilizar, né? Eu acho que preparar o número do WhatsApp, o evento de águas, algumas informações do curso. Então, a gente colocaria isso só no e-mail circular. Mas acho que agradecer imensamente aí pela noite e contar com vocês para responder esse formulário, que para a gente é importante, e depois dessa inspiração toda, né, se a gente não deixa algumas mensagens na lousa lá interativa, para que contagie, né, eu acho que nem contagie mais pessoas aí também, acho que nessa forma de pensar. Obrigada a Oca, ao professor Marcos, a todos vocês. Obrigada.
Chega.